E aí, pessoal, nessa aula vamos aprender um pouquinho sobre os comandos de entrada e saída. Bom, os comandos de saída, tá? O comando de saída, na verdade, a gente já viu, que é o print, tá? Lembra que a gente fez print, né? O mais clássico de todos. Olá, mundo, ou Hello World. Isso aqui é o comando de saída, tá? Então, aqui vocês já sabem usar, certo? Mas como é que a gente combina essas entradas, né, essa saída com as entradas, para a gente poder se comunicar com o usuário, certo? Os comandos de entrada e saída servem mais ou menos para isso, tá? Basicamente para isso, para a gente se comunicar com o usuário. Bom, então vamos fazer o seguinte, né? Vamos fazer um programinha e vamos pedir para o usuário, ó, digitar a idade. Então, digite sua idade, certo? Então, ó, se eu simplesmente rodar isso, vai escrever digite sua idade, certo? Aí, como é que eu faço, né, para poder o usuário ter a possibilidade de escrever a idade, tá? É o seguinte, você faz simplesmente assim, ó, idade, né, você declara uma variável chamada idade, que vai receber um input. Input, ó, abre e fecha parênteses, isso aqui é o comando de entrada. O que vai acontecer aqui? Né? Quando eu coloco esse input, e eu rodo o programa, o computador vai congelar e vai esperar, né, que o usuário digite alguma coisa, certo? Nesse caso aqui, né, como eu pedi a idade, ele deve digitar a idade, mas assim, se ele quiser digitar qualquer outra coisa, ele pode, tá? Ainda não estamos fazendo nenhuma verificação de tipo, certo? Mas a ideia é essa, ó, o programa congela até que você digite alguma coisa, certo? Ó, vou rodar aqui, ó. Vou fechar aqui e vou rodar de novo. Ó, então ele escreveu, ó, digite sua idade, tá? E agora ele tá esperando, veja que ele ainda tá rodando. Enquanto eu não digitar nada aqui, ele vai continuar rodando, ele continua esperando para sempre, tá? Então vamos digitar para não deixar, né, o bichinho esperando, então vamos botar aqui 76. Pronto, parou de rodar. Aí o que foi que aconteceu quando eu digitei 76? O programa colocou esse valor que eu digitei aqui na variável idade. Então, ó, se eu vier aqui e dar um print, né? Idade, ó. Vou fazer melhor, print. Vou botar assim, ó. Print, sua idade certo? Ó, veja só o que vai acontecer agora. Vou fechar aqui e vou rodar de novo. Digite sua idade, né? Vou botar aqui uma idade. Ó, ele fez, sua idade é 67, tá? Então, veja que quando eu imprimir esse valor de idade, ele colocou justamente o quê? O valor que eu coloquei aqui, que eu digitei aqui, certo? Ah, professora, tá em uma linha diferente, né? Como é que eu poderia fazer para deixar na mesma linha? Você pode fazer o seguinte, ó. No lugar de colocar um print aqui, né? Isso aqui a gente chama de concatenação de strings, tá? Depois a gente vai ver, porque tem muito mais coisas sobre strings, tá? Que a gente pode estudar, mas depois a gente vai ver com mais detalhes, mas ó, para colocar na mesma linha, você coloca aqui um maisinho e coloca aqui a variável idade. Vou rodar. Digite sua idade, ele está esperando, né? Pronto. Sua idade é 53, certo? Então, ele está aqui se comunicando, né? A gente consegue aqui pedir coisas para o usuário, tá? Eu também poderia perguntar para o usuário, qual o seu nome? Aí ele vai, né, nome. Não, vamos botar os dois, tá? Ó, vamos fazer aqui um programinha mais completo, vamos lá. Opa, não era aqui, é aqui. Print, qual o seu nome, qual a sua idade? Aqui, idade, então aqui eu vou criar uma outra variável chamada nome. Então aqui ele já vai aguardar 2 vezes que você digite, certo? Então, vou fazer sua idade é idade e print, vamos escrever o nome primeiro. Seu nome é nome aqui, certo? Olha o que vai acontecer. Ó, vou rodar. Ele tá perguntando, qual é o seu nome? Elisa. Então, dou Enter. Aí, agora ele pergunta, qual a sua idade, tá? Tanto que ele fica aqui com a setinha
verdinha aqui, né, para dizer que ele está esperando que você digite alguma coisa nessa linha aqui, tá? Então, vamos colocar aqui minha idade, 31, digitei, pronto. Aí agora ele terminou de rodar, tá vendo? E ele colocou aqui, ó, escreveu o que eu mandei aqui, ó, seu nome, Elisa, sua idade é 31, certo? Então, essas são algumas possibilidades aí dos comandos de entrada e de saída. Detalhes aqui, certo? Detalhes aqui, ó. Vamos voltar só aqui para a idade, tá? Vamos voltar para a idade. O seguinte, lembra que eu fiz assim, ó, print type, para saber qual era o tipo de dado aqui, ó. Vamos voltar aqui para cima. Ah, aqui eu tirei, né? Mas eu tava bem assim, ó, print type. Oh, tem aqui, ó, na verdade aqui. Tá aqui, ó, print type, né, para saber o tipo o tipo que ele atribuiu, né, na tipagem dinâmica, lembra que eu falei disso, para a variável. Então, ó, class inteiro quando eu botei o 5 e class string, né, str, quando eu botei uma string, certo? Aí aqui nesse input tem um detalhezinho. Mesmo que eu esteja pedindo a idade, eu esteja digitando um número inteiro ou qualquer coisa, ele sempre vai tratar isso aqui como uma string. Então, deixa eu rodar aqui para vocês verem. Qual a sua idade? Vamos botar, ó. Tô botando o inteiro, tá? Mas, nesse input aqui, nesse caso do input, ele sempre vai tratar como string, certo? Diferente de eu colocar aqui, por exemplo, o número direto, certo? Então, vamos rodar aqui, ó. Aí ele, beleza, trata como inteiro. Mas com o input, não, ele trata como string, certo? Ó, string. E professora, e aí se eu quisesse, né, depois vocês vão ver isso que a gente vai precisar fazer depois contas, tá, com essas variáveis. Então a gente vai precisar converter esse valor de string para inteiro. Como é que faz isso? Seguinte, ó. Int, você pode fazer assim, int, abre e fecha parênteses, né, dentro do input. Então, o que ele digitar, ele já aqui eu tô mandando converter para inteiro, né? Uma outra forma seria também assim, talvez fique melhor de vocês entenderem. Idade igual a int idade. Ou seja, nesse momento que eu coloco o input aqui, ele tá como string, certo? Esse idade aqui tá como string. Vou fazer melhor, vou botar assim, idade str e agora aqui idade underline int, certo? Então, ó, quando eu converto dessa forma aqui, ele vai ler o que está na variável idade, que é um string, e vai transformar em inteiro para colocar nessa variável idade int. Então, ó, por exemplo, type idade int, se eu rodar agora e imprimir dessa forma, ó, qual a sua idade? 45. Pronto, ele já converteu para inteiro, certo? E claro, se eu botar aqui, ó, idade str, ele vai imprimir o que aqui? Class. Opa. str, certo? Ah, professora, ó, vocês podem se perguntar isso. E se eu, no lugar de... Né, ele tá pedindo idade, mas assim, o usuário pode digitar o que ele quiser. Se ele se atrapalhar e digitar uma letra, tá? O que é que vai acontecer aqui, ó? Opa. Ó, idade, vou escrever alguma doidice aqui. Opa, ele dá erro, certo? Por quê? Porque a gente tá tentando converter letras em um número, tá? Isso não existe, certo? Isso não existe, então ele dá esse erro aqui, tá? Depois, quando a gente for estudar as condicionais, né? A gente vai ver como a gente pode tratar isso e falar ao usuário, não, se digitou errado, você vai ter que digitar um número inteiro, certo? Mas depois a gente vê isso, tá? Por enquanto, vamos assumir que o usuário não vai errar e ele vai sempre digitar, ó, se eu rodar de novo e digitar o inteiro, né? Vamos assumir agora que o usuário vai sempre digitar
um inteiro, certo? Ele vai ser espertinho. Então, por enquanto, para facilitar a nossa vida, enquanto a gente ainda não aprende o if, o else que a gente chama, né? Vamos assumir que ele sempre vai digitar o que a gente pediu mesmo, tá? Mas se der errado, vocês já sabem o que é, porque digitou alguma coisa aí que não era para digitar, certo? Beleza, gente. Então, essa é a ideia aqui dos comandos de entrada e saída, né? Uma forma da gente se comunicar com os usuários. Então, depois a gente vai ver nos exercícios, né? Mais uma vez, como a gente pode utilizar esses comandos. Beleza? Então, até a próxima aula.